Você pode ser ainda um viciado, mas pode vir a se tornar um dependente químico. Nesse vídeo você vai saber a diferença. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. É comum ouvir pessoas usando o termo dependente químico para os usuários de drogas, mas nem todo usuário de drogas é um dependente químico, mas podem vir a se tornar um dependente químico. Uma pessoa que faz uso contínuo de medicamentos à base de opioides, por exemplo, para tratar doenças crônicas ou até mesmo doenças terminais, ela pode ficar dependente quimicamente desses medicamentos. Vamos fazer uma distinção entre vício e dependência química. O vício faz parte da dependência química. E o vício é o uso compulsivo, descontrolado de drogas, seja álcool ou qualquer outra droga. O vício é diferente do uso ocasional. Eu vou falar alguns comportamentos que você já pode saber em que nível você pode estar em seu uso de drogas. Se no uso ocasional, no vício ou na dependência química. As características do vício, a pessoa é incapaz de parar de usar, mesmo tendo conhecimento das consequências negativas do seu uso. Ela deixa de cumprir obrigações, compromissos, seja no trabalho, em sua vida familiar ou social. Desenvolve a tolerância, que é onde ele necessita de doses cada vez maiores para sentir o efeito desejado. E a abstinência, que são um conjunto de sintomas que a pessoa sente quando ela para de fazer uso. Podemos definir o vício como uma dependência física e mental de certa droga. E a dependência mental é quando a pessoa usa a droga como uma muleta, ou seja, o uso está sempre ligado à resposta de um evento, uma situação ou a sentimentos da pessoa que é usuária. Os seus gatilhos de memória sempre lhe levam ao uso. Estes eventos, situações ou emoções desencadeiam a resposta bioquímica dentro do cérebro, que influencia no comportamento da pessoa viciada. A dependência química é apenas um termo usado de maneira mais comum, mas o termo correto da doença é transtorno por uso de substância, de acordo com o Manual Diagnóstico de Saúde Mental. Existem 3 níveis da doença: leve, moderado e grave. Aqui dá para entender quando alguém não se identifica doente porque ele se compara com alguém que está em um nível mais avançado da doença do que ele. Alguns que frequentam grupos de autoajuda, como o AA ou NA, acreditam que não precisam de ajuda, porque ainda não fizeram o que escutou os outros falarem que já fizeram. Por isso, chamamos a doença do ainda. Ainda não vendeu seus pertences, ainda não tirou dinheiro de casa, ainda não perdeu o emprego, etc. Mas se a pessoa continua no uso, a doença chega ao estágio grave e ele não fica mais funcional. A doença está no grau leve quando a pessoa apresenta 2 ou 3 dos sintomas que eu falei a respeito do vício. Mas já nesse estágio, ela pode sofrer prejuízos como acidente de trânsito, falta no trabalho, problemas escolares, evasão escolar, violência e até mesmo suicídio. E aqui uma observação: quando a pessoa está no abuso de drogas, ela consegue parar com mais facilidade e mudar o seu padrão de comportamento antes dela se tornar um dependente químico. Quando a doença está na fase grave, ela se torna uma doença crônica, física e mental e precisa de um tratamento intensivo e de um prazo indeterminado. Além da doença ir se agravando, porque é uma doença progressiva, a pessoa desenvolve outras doenças devido ao uso da droga e à dependência química, que podem levá-lo à morte. Falando agora da dependência química, o vício geralmente está ligado à dependência química. E falando de uma maneira mais simples, a dependência química é uma reação biológica normal que causa dependência a um produto químico, ou seja, o seu organismo fica dependente daquela substância que você faz uso várias vezes. Com o uso repetitivo, você alterou a produção de substância em seu cérebro e ele se viciou e ficou dependente da substância. Porque existe uma interação de substância com o sistema nervoso central,
porque estas substâncias elas se ligam a receptores no cérebro que aumentam a liberação de dopamina, que chamamos de hormônio da felicidade ou do bem-estar. Os neurônios se adaptam a essa constante exposição repetida da droga de abuso e se adapta de tal maneira que não quer funcionar sem a droga. Por isso, desencadeia sintomas de abstinência, conhecida como síndrome de abstinência. Aqui no canal tem vídeos falando sobre a síndrome de abstinência, que é uma reação fisiológica na tentativa de obrigar a pessoa a fazer uso da droga novamente. Por isso se usa o termo dependência química, porque cria uma dependência na pessoa que faz uso da droga, seja ela lícita ou não. Quando a pessoa está no estágio grave da doença, ela precisa realizar um tratamento e, em muitos casos, uma internação, para poder tratar a compulsão e a obsessão pela droga e todos os sintomas que fazem parte da doença. Passar por um processo de desintoxicação, pelo período de abstinência e dar continuidade em sua recuperação, que acontece a longo prazo. Não é uma coisa tão rápida a recuperação, em que a pessoa que é dependente, ela desenvolva habilidades e mecanismos biológicos, emocional e espirituais que sirvam como recompensa para o próprio cérebro e assim ele se recuperar e voltar a funcionar de maneira normal, sem o uso de substâncias. Independente do grau da doença em que você está, se ainda está no abuso, no vício ou na dependência química, o ideal é buscar ajuda para parar com o uso, antes que lhe traga maiores prejuízos. E se você já está sofrendo com os prejuízos, é um motivo a mais para buscar ajuda, para parar de usar. Lembre que a doença ela é progressiva e não tem cura. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito este canal e a estas informações chegarem a outras pessoas. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.